Oi, turma! Hoje vamos falar sobre a teoria criada por Wanda Horta. Você sabe quem foi Wanda Horta? Não acredito que você não sabe. Nossa! Ah, tive uma ideia. Vou usar a máquina do tempo para gravar um vídeo da própria Wanda Horta contando a sua história. Olha só, né que deu certo? Já tá gravando, gente? Será? Pode começar? Pode mesmo? Tá, obrigada. Oi, pessoas. Eu sou a Wanda Horta. Calma, não se espantem, eu não ressuscitei. O pessoal desse grupo me trouxe aqui pra contar um pouco da minha história. Fizeram isso através de uma tal de máquina do tempo, uma história estranha, melhor deixar pra lá. Já que estamos aqui, vamos lá, né? Do início. Nasci dia 11 de agosto de 1926 em Belém do Pará, onde vivi até os 10 anos. Concluí os meus estudos primários por lá também. Em 1944, eu e minha família nos mudamos para Curitiba. Em 1945, eu ganhei uma bolsa de estudos pelo Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, um órgão recém-criado lá no Paraná pelo governo federal em conjunto com os Estados Unidos. Através dele, ingressei na Escola de Enfermagem de São Paulo. Naquela época, a Escola de Enfermagem ficava no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em 53, eu recebi o meu diploma de licenciada em História Nacional, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná. Fiz a pós-graduação em Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem, pela Escola de Enfermagem da USP. Fiz o meu doutorado de enfermagem na Escola de Enfermagem Ana Nery, que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O título da minha tese, um pouco grande, eu confesso, foi A Observação Sistematizada na Identificação dos Problemas de Enfermagem em seus aspectos físicos. Eu também cursei livre docência em Fundamentos de Enfermagem, lá na Escola de Enfermagem Ana Nery. Eu trabalhei em diversas instituições no período de 48 até 58. Em 1960, eu fui a primeira, sim, a primeira brasileira a preconizar a teoria de enfermagem no campo profissional. As minhas pesquisas elas foram baseadas na teoria de motivação humana de Abraham Maslow. Meus estudos eles foram precursores, sim. Porém, só em 1979 que a atenção dos enfermeiros brasileiros se voltou para o processo de enfermagem. O ponto alto do meu trabalho foram as teorias das necessidades humanas básicas, onde eu sintetizei as minhas pesquisas e descrevi a enfermagem como uma ciência e arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta assistência através da educação, de recuperar, de manter e promover a sua própria saúde. Contando com isso com a colaboração de outros profissionais, tá? Gente que cuida de gente. É assim que eu defino a enfermagem. Sim, pois ser gente é sentir-se responsável pelo destino da humanidade. Hoje, nós iremos abordar as necessidades humanas básicas. Podemos entender como necessidades humanas básicas tudo aquilo que vai proporcionar o bem-estar físico, psíquico e social. Quando se aborda esse tema, a gente vê o ser humano de forma holística, ou seja, vê as necessidades dele como um todo. Não devemos olhar somente a patologia e tentar contornar apenas o caso clínico. A gente vai verificar as necessidades que ele tem enquanto pessoa e enquanto ser humano. Bom, a teoria das necessidades humanas básicas foi desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow. E para a gente entender um pouco mais sobre a teoria de Wanda Horta, vamos compreender primeiro a teoria de Maslow. Nos anos 50, o psicólogo Abraham Maslow apresentou sua teoria da hierarquia das necessidades humanas em uma pirâmide. Essa teoria fala sobre o que você, como um homem ou uma mulher, precisa e em que ordem você precisa. Maslow argumentou que todas as pessoas podem se tornar bem-sucedidas e realizadas. O que devemos fazer é ir cobrindo uma a uma as nossas necessidades em uma determinada ordem de precedência. Na base da pirâmide, isso é, no local de maior prioridade, são as necessidades básicas ou fisiológicas, como, por exemplo, a fome, a sede, a respiração, o abrigo e o sexo.
Uma vez que as necessidades fisiológicas são satisfeitas, o próximo passo são as necessidades de segurança, onde estão os elementos que fazem os indivíduos se sentirem seguros, desde a segurança em casa até os mais complexos, como a segurança no trabalho, planos de saúde e etc. Quando a nossa necessidade de segurança e proteção estão satisfeitas, devemos enfrentar a necessidade de pertencer, ou seja, a necessidade de fazer parte de uma comunidade. São as chamadas necessidades sociais. Neste grupo estão as necessidades de se sentir parte de um grupo social, como, por exemplo, ter amigos, construir família e receber carinho. O penúltimo passo da pirâmide de Maslow é a necessidade de estima, que agrupa duas principais necessidades: a necessidade de reconhecer as próprias capacidades e a de ser reconhecido por outras pessoas devido à capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, é a necessidade que uma pessoa tem de se orgulhar de si mesma, sentir a admiração e orgulho de outros indivíduos, ser respeitada por si e pelos outros, entre outras características. E por fim, no topo da pirâmide é preciso autorrealização. Se chegarmos aqui, vamos tentar cobrir a nossa curiosidade mais importante, obter respostas mais profundas. Nessa fase, são os nossos valores, a nossa busca pelo sentido da vida e a nossa paz interior. É quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial de si próprio com o autocontrole de suas ações. Wanda Horta utilizou a denominação de João Mohana, que trabalha com 3 necessidades, sendo estas necessidades psicobiológicas, necessidades psicossociais e necessidades psicoespirituais. As necessidades psicobiológicas incluem oxigenação, hidratação, eliminação, sono e repouso, exercícios e atividades físicas e sexualidade. Já as necessidades psicossociais incluem segurança, amor, liberdade, lazer, comunicação e sociabilidade. As necessidades psicoespirituais incluem religiosa ou teológica, ética ou filosofia de vida. Para Wanda Horta, o processo de enfermagem possui 6 passos. O primeiro passo é o histórico de enfermagem. O segundo passo é o diagnóstico de enfermagem. O terceiro passo, o plano assistencial. E o quarto passo, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem. Quinto passo, evolução de enfermagem. Sexto passo, avaliação ou prognóstico de enfermagem. Todos esses passos têm como centro o indivíduo, a família e a comunidade. Histórico de enfermagem ou coletas de dados de enfermagem. É a primeira etapa, constituída de anamnese e exame físico de enfermagem. Considera-se a coleta de informações do cliente no sentido de avaliar as evidências e os fatores de risco que possam agregar-se ao problema de saúde atual do cliente. Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença. Para o levantamento dos dados essenciais e desenvolvimento do trabalho do profissional enfermeiro, faz-se necessário ter conhecimento do referencial teórico dos dados físicos, emocionais, sociais e espirituais, considerando o ser humano na sua integralidade, utilizando ainda os conhecimentos de psicologia, antropologia, sociologia e demais ciências que venham colaborar para uma assistência de qualidade. Promove a interação entre enfermeiro e paciente, deve ser feito na admissão, ou seja, no primeiro contato com o cliente. Pode ser realizado no quarto, na sala de admissão da clínica, no ambulatório ou até mesmo no domicílio. O enfermeiro deverá conhecer e explorar, na entrevista, os denominados focos de atenção, que são condições em que o cliente-paciente que necessita de cuidados de enfermagem pode apresentar e que,
sendo detectados e explorados pelo enfermeiro, proporcionarão os dados necessários ao planejamento da assistência de enfermagem. Manter um histórico do paciente completo e atualizado é dever dos profissionais e serviços de saúde. O histórico é uma das bases para a prestação de cuidados eficientes. No Brasil, o diagnóstico de enfermagem foi introduzido por Horta em 1967, tendo como base a teoria da motivação humana de Maslow. Para Horta, o diagnóstico de enfermagem consiste na identificação das necessidades do ser humano e também na determinação do grau de dependência desse atendimento em natureza e extensão. O diagnóstico de enfermagem é a segunda fase do processo, pois ao analisar os dados colhidos e identificar os problemas de enfermagem, permite a identificação das necessidades básicas afetadas e o grau de dependência do paciente em relação à enfermagem. Estudos sobre a aplicação do diagnóstico de enfermagem mostram que o termo foi exercido pela enfermagem brasileira por um período de 20 anos. Em 1990, a NANDA, North American Nurse Diagnosis Association, definiu o diagnóstico de enfermagem como sendo um julgamento clínico das respostas do indivíduo ou de sua família ou da comunidade aos processos vitais ou problemas de saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a base para a seleção das intervenções de enfermagem, para que assim possam atingir resultados pelos quais o enfermeiro é o responsável. O plano assistencial consiste na determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido, prestar auxílio a familiares enfermos, tornando esse processo mais fácil. O plano assistencial tem o intuito de proporcionar ao paciente o atendimento de suas necessidades. De acordo com a resolução do COFEN 272 do ano de 2002, que visa as 6 etapas do assistencialismo, prescrição de enfermagem é o conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde. Após o levantamento dos problemas, o enfermeiro deverá dispor a forma em que deverá ser realizado a assistência, dirigindo e orientando a equipe de enfermagem quanto aos cuidados que deverão ser prestados. Esse conjunto de intervenções de enfermagem é planejado para um determinado período de tempo, baseado nos diagnósticos ou problemas de enfermagem detectados com a finalidade de promover, manter ou restaurar a saúde do cliente. As prescrições de enfermagem devidamente documentadas no prontuário do cliente, além de atenderem às exigências éticas e legais pertinentes à profissão, propiciam garantias a quem cumpre, respaldo a quem prescreve e colocam todas as pessoas participantes desse processo concretamente informadas do que foi ou deverá ser realizado. As intervenções de enfermagem podem ser intervenções dependentes, que são as prescrições de enfermagem que englobam as diretrizes de implementação, visando compor o conjunto de intervenções determinadas pelo enfermeiro e pelo médico, ou seja, são vinculadas às decisões de outro profissional, tais como prescrições medicamentosas, testes diagnósticos, exigências alimentares e tratamentos. Exemplo disso é: o médico prescreve pesar o cliente 3 vezes por semana. O enfermeiro define a forma pela qual a prescrição deverá ser implementada, como, por exemplo, pesar na segunda, na quarta e na sexta-feira e utilizar balança de leito. Outra intervenção são as intervenções interdependentes. São as que descrevem as atividades que o profissional enfermeiro realiza em colaboração com outros membros da equipe, tais como assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, médico e etc. Um exemplo: o
cliente com insuficiência renal, com recomendação médica de restrição hídrica de 60 ml via oral nas 24 horas. A enfermeira, juntamente com a nutricionista, calcula a quantidade de fluidos que o cliente pode receber a cada turno durante o dia. E, por fim, as intervenções independentes. São as atividades prescritas pelo enfermeiro aos membros de sua equipe após estabelecer os diagnósticos de enfermagem. Quanto à evolução de enfermagem, a evolução de enfermagem permite ao enfermeiro avaliar os cuidados subsidiados na prescrição de enfermagem, incluindo, excluindo ou modificando as intervenções conforme as respostas do paciente ao cuidado prestado. A cada 24 horas deve-se atualizar a evolução, avaliando se os problemas foram ou não resolvidos, se novos problemas surgiram ou se modificaram com o cuidado de enfermagem. Baseado na teoria das necessidades humanas básicas da doutora Wanda de Aguiar Horta, temos o prognóstico de enfermagem. O processo de enfermagem consiste em 6 etapas e o prognóstico é o último passo, caracterizado pela estimativa da capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas, alteradas após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela evolução de enfermagem. Agora irei recitar um poema explicativo do que é ser um enfermeiro. Tornar-se. Ser enfermeiro é se engajar na realidade da vida, é um sofrer e amar consciente e decidido, é se aceitar com autenticidade em um uso constante e responsável de sua liberdade, é compartilhar com seus pacientes as esperanças, o amor, a vida, as alegrias, a saúde e o nascimento, as decepções, a solidão e o sofrimento, a angústia e a dor, a morte, as tristezas e as frustrações, é dar de si mesmo e com isso crescer, é assumir um compromisso e com ele amadurecer.